Graça e paz, irmãos. Eu queria que os irmãos colocassem esse hino que terminamos de cantar, mais uma vez. Eu estava sentado aqui, irmãos, e a carga que o Senhor trouxe no meu coração nessa manhã é justamente por causa desse hino que terminamos de cantar. E eu estava ali pensando e considerando diante do Senhor, e graças a Deus, pelo seu Espírito, que o Senhor é o mais interessado, irmãos, em falar aos nossos corações, o Senhor é o mais interessado em nos edificar. E este hino, ele começa assim: Senhor, formoso és, tua face eu quero ver, pois quando estás neste lugar, tua graça invade-me. Acende as chamas, ó Pai, que uma vez brilhou, vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Vamos orar? Pai, nós bendizemos e louvamos a Ti. Queremos ainda depender de Ti, Senhor. Abra o Senhor mesmo Sua palavra para nós e ministre aos nossos corações. Teu falar nos encoraja, Senhor. Teu falar pode pôr ordem em todo o nosso ser. Oramos para que o Senhor seja misericordioso conosco e nos ajude aqui com o tempo da Sua palavra. No nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, esse louvor, nós precisamos tê-lo como uma oração diária, fazendo parte das nossas vidas. Porque na segunda estrofe, ele diz: acende as chamas, ó Pai, que uma vez brilhou. E talvez, irmãos, seja a experiência de todos nós que estamos aqui. Um dia fomos conquistados pelo amor do Senhor. Um dia nossos olhos foram abertos. Um dia vimos o Senhor. Eu lembro que quando eu criei no Senhor Jesus, vocês podem achar que eu sou velho, mas era a Copa, e foi justamente num dia que o Brasil foi tetracampeão brasileiro. E muitos fogos, mundial, isso, campeão mundial. E naquele dia, irmãos, eu lembro como hoje, foi um dia em que Roberto Baggio perdeu o pênalti, e o Brasil foi tetracampeão brasileiro. Muitos fogos sendo jogados naquele dia. Era uma grande festa, mas no meu interior estava havendo uma festa muito maior do que aquela. Naquele dia em que eu criei no Senhor Jesus, nada para mim era de maior alegria do que aquele fato que aconteceu no meu espírito. E quando isso acontece, eu não sei qual foi exatamente a sua experiência, nós ficamos realmente como que passeando nas nuvens. Os nossos corações se enchem de alegria e se enchem de amor pelo Senhor. Mas, à medida que o tempo vai passando, nós vamos começando a enfrentar diversas situações, e o nosso amor pelo Senhor, irmãos, ele vai se esfriando. A nossa dedicação pelo Senhor já não é mais a mesma. O nosso vigor pelo Senhor já não é mais o mesmo. A nossa alegria já não é mais a mesma, desde o dia em que nós cremos nele. E esse louvor diz:
Acende as chamas, ó Pai, que uma vez brilhou. Nós precisamos orar, irmãos, para que o Senhor faça isso em nós, principalmente nos dias em que vivemos. Porque estamos vivendo em dias de muita apostasia espiritual. Estamos vivendo em dias proféticos. Estamos vivendo em dias onde a palavra já havia nos advertido que o amor de quase todos iria se esfriar. E quanto a nós, precisamos curvar nosso joelho e pedir ao Senhor que Ele restaure em nós o primeiro amor. Precisamos pedir ao Senhor, e de forma urgente, que o Senhor, de novo, restaure em nós a alegria da salvação. E eu quero ler com os irmãos alguns textos. O primeiro deles está em Atos capítulo 18. Atos capítulo 18, a partir do verso 18. Mas Paulo, havendo permanecido ali ainda muitos dias, por fim, despedindo-se dos irmãos, navegou para a Síria, levando em sua companhia Priscila e Áquila. Depois de ter raspado a cabeça em Sincréia, porque tomara voto, chegados a Éfeso, deixou-os ali. Ele, porém, entrando na sinagoga, pregava aos judeus, rogando-lhes que permanecesses ali mais algum tempo. Não acendeu, mas depois, despedindo-se, disse: se Deus quiser, voltarei para vós outros. E embarcando, partiu de Éfeso. Chegando a Cesareia, desembarcou, subindo a Jerusalém, e tendo saudado a igreja, desceu para Antioquia. Nós vamos, irmãos, comentar um pouco a respeito de uma igreja conhecida, eu acho que por todos os irmãos aqui, que é a igreja em Éfeso. Muitos acreditam que é exatamente nesse período aqui que começa a surgir a igreja em Éfeso. Alguns acreditam que foi por meio de Áquila e Priscila, né, estando lá em Éfeso, e eles começam a evangelizar lá, e muitas pessoas começam a crer no Senhor Jesus. Se você for ler no capítulo 19, que diz assim: aconteceu que estando Paulo em Corinto, aconteceu que estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso, achando ali alguns discípulos. Então, Paulo, quando vai em Corinto, ele vê alguns discípulos ali, e ali, irmãos, começa o surgimento de uma igreja, e a igreja em Éfeso, ela estava em uma região que era cercada por muitos comércios, era uma grande província, e ali Deus começa a fazer uma obra maravilhosa, começa a salvar muitas vidas, começa a levantar um povo, começa a levantar um grupo de irmãos. E quando você começa a ler a carta que Paulo escreve a Éfeso, que também muitos irmãos acreditam, e é verdade, que a carta à igreja em Éfeso é uma das cartas mais altas de Paulo. E as palavras que Paulo vai usar para a igreja em Éfeso, você percebe que a igreja em Éfeso eram irmãos que haviam crescido e muito no Senhor. Eram irmãos que haviam compreendido o propósito de Deus, eram irmãos que haviam compreendido aquilo que o Senhor queria fazer, e os irmãos estavam avançando. Os irmãos ali estavam caminhando e caminhando bem. Leia comigo Éfesos, capítulo 1. Verso 15. Efésios, capítulo 1, verso 15.
Primeiro, capítulo 1, versículo 1 diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Aqueles irmãos eram fiéis em Cristo Jesus. E o verso 15 diz assim: por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos. Então Paulo, ele tinha ouvido falar da fé que havia naqueles irmãos e o amor que eles tinham para com todos os santos. Então você percebe que a igreja em Éfeso eram irmãos que serviam o Senhor, eram irmãos que demonstravam amor para com todos os santos. E se você for ler, irmãos, com cuidado a carta de Paulo aos Efésios, você não vai encontrar nada mais, nada menos do que um encorajamento de Paulo para que esses irmãos agora fossem cheios do Espírito, para que eles progredissem naquilo que eles já estavam caminhando. Diferentemente de outras cartas, você não vê muitas repreensões na igreja de Éfeso. Os irmãos estavam caminhando bem, eles amavam o Senhor, eles eram fiéis ao Senhor. Mas, aproximadamente, irmãos, 30 anos depois, você encontra João, na carta em Apocalipse, escrevendo as coisas que ele tinha visto e ouvido do Senhor. E a mensagem que João vai trazer é uma mensagem não dele. E isso precisa chamar a nossa atenção. O diagnóstico que João vai nos dar da carta em Éfeso foi o Senhor que trouxe a João. E abra comigo em Apocalipse capítulo 1. João, ele tem uma visão do Senhor, ele já está exilado na ilha de Patmos. E verso 17 do capítulo 1 diz assim: quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último. E aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelo século dos séculos. E tenho as chaves da morte e do inferno. Quem se apresentou a João, irmãos, por causa dessas características, nós temos absoluta certeza de que foi o Cordeiro de Deus. Aquele que esteve morto, mas agora está vivo. Quem se apresentou a João foi o nosso Senhor Jesus. E ele diz a João, verso 19: escreve, pois, as coisas que vistes, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. Escreve, pois, as coisas que vistes, as que são, e as que hão de acontecer depois destas. E João, irmãos, ele vai começar a escrever as coisas que ele viu. E no capítulo 2, a partir do verso 1, nós temos então a igreja em Éfeso. E João, ele começa a escrever as palavras em Éfeso. E quando nós chegamos aqui, irmãos, nós temos algumas palavras que o Senhor precisa ministrar de fato aos nossos corações. Capítulo 2, a partir do verso 1, diz assim: ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas, e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que pusertes à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. A igreja em Éfeso, mesmo depois de 30 anos, os irmãos
eles ainda estavam perseverando no Senhor, eles ainda estavam caminhando com o Senhor, eles ainda estavam pondo à prova aqueles que se diziam apóstolos e não eram. Eles eram irmãos crescidos no Senhor. Eles eram irmãos que conseguiam até mesmo discernir na vida de outros irmãos quando os achavam mentirosos. E a igreja em Éfeso, irmãos, o Senhor, por meio de João, ele vai trazer uma palavra muito séria, porque ele diz, olha, eu conheço as suas obras. Eu sou aquele que está passeando entre vocês. Eu estou passeando entre as 7 igrejas, né, as 7 estrelas, os 7 candeeiros. Vai falar das 7 igrejas, e a primeira delas é Éfeso, né, e João ele vai falar das 7, mas a carga que o Senhor trouxe no meu coração, né, foi relacionada a Éfeso, e o Senhor está passeando por meio de Éfeso. E, continuando o verso, ele diz assim, verso 3, e tens perseverança, e suportastes provas por causa do meu nome, e não te deixastes esmorecer. Verso 4, tenho, porém, contra ti, que abandonastes o teu primeiro amor. Esse diagnóstico, como eu falei, irmãos, ele vem do próprio Senhor Jesus. Eu acho que, se você olhasse para a igreja em Éfeso, mesmo naquele período, você não ia conseguir perceber isso na vida daqueles irmãos. Os irmãos estão entendendo o que eu quero dizer? Porque eles eram irmãos que tinham crescido no Senhor. Eles eram irmãos que tinham avançado no Senhor. E o Senhor, ao escrever a igreja em Éfeso, ele vai mostrar todos os seus pontos fortes. Ele vai mostrar aos irmãos como eles ainda estavam. Eles não tinham deixado de perseverar. Eles não tinham deixado de fazer muitas coisas que eles haviam começado a fazer. Mas o Senhor tinha algo contra aquela igreja. Tenho, porém, contra ti, que abandonastes o teu primeiro amor. Irmãos, eu não sei se você já estudou essa palavra abandonar. No original, ela quer dizer que abandonar é no sentido consciente de fazer algo. Ou seja, aqueles irmãos, eles não se perceberam sem este amor pelo Senhor. Mas foi uma atitude consciente. Eles abandonaram o seu melhor amor, o seu amor pelo Senhor. E o que ficou? Continuou o serviço, continuou a perseverança, continuou a caminhada, mas aquele frescor no seu interior, aquele amor pelo Senhor, já não era mais o mesmo no que diz respeito à igreja em Éfeso. E o Senhor está dizendo, olha, eu tenho porém contra ti, que abandonastes o teu primeiro amor. E continuando o texto, irmãos, a gente precisa identificar por que o amor deles foi abandonado. Eles deixaram. O verso 4 diz assim, lembra-te, pois, de onde caíste. Se o Senhor pede para que eles lembrem de onde caíram, é porque houve um ponto que os levou a tal decisão, se é que podemos colocar assim. Na nossa vida, irmão, também não é diferente. O Senhor, por muitas vezes, Ele tem ministrado aos nossos corações e o seu desejo é nos fazer voltar de onde nós caímos. E o Espírito Santo, irmãos, Ele não nos deixa enganado. Escute com atenção. Ele não nos deixa meio que sem saber
aonde nós temos que nos arrepender, aonde nós temos que voltar atrás, aonde nós temos que parar. Às vezes não é necessário que outros irmãos cheguem para você e digam, olha, foi nisso aqui que você falhou e você precisa se arrepender, você precisa voltar. Na maioria das vezes, nós temos consciência no nosso interior de onde nós precisamos nos arrepender e nos voltar para o Senhor. E a advertência do Senhor para a igreja em Éfeso é: lembra-te, pois, de onde caíste. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e removerei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. O Senhor, irmãos, Ele traz essa séria advertência para a igreja em Éfeso. Vocês precisam lembrar onde foi que vocês caíram, vocês precisam voltar, vocês precisam se arrepender. Se vocês não fizerem isso, eu vou remover o seu candeeiro. Se vocês não fizerem isso, eu vou ter que agir contra vocês. Verso 6. Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Abra comigo, por favor, em 1 Timóteo, capítulo 1, verso 3. Quando você lê a igreja, quando você lê Atos dos Apóstolos, e tem lá que os irmãos, eles separaram 7 que fossem cheios do Espírito Santo, tivessem um bom testemunho, para que esses então servissem, né, à mesa e aos irmãos. E um deles lá, não sei se os irmãos lembram, tem um nome lá que é Nicolau. Não é isso? Nicolau está entre esses que eram cheios do Espírito e estavam lá servindo na igreja em Atos. Alguns historiadores acreditam, irmãos, que quando em Éfeso diz que fala da obra dos nicolaítas, alguns acreditam, não posso afirmar, que essa obra dos nicolaítas parte do princípio desse irmão Nicolau. Não sei, não posso afirmar ao certo. Mas o fato é que quando Paulo ele está conversando com Timóteo, e Timóteo era uma pessoa que Paulo tinha confiança nele, olha o que Paulo escreve a Timóteo no capítulo 1, a partir do verso 3. Quando eu estava de viagem rumo da Macedônia, te roguei permanecesses ainda em Éfeso, para admoestardes a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina, nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim, que antes promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. Ora, o intuito da presente admoestação visa ao amor que procede do coração puro e de consciência boa, e de fé sem hipocrisia. Paulo, irmãos, ele encoraja Timóteo para que ele permanecesse em Éfeso, para admoestar os irmãos de algumas coisas que estavam acontecendo entre alguns que estavam ali. E quais coisas eram essas? Eles estavam recebendo outros ensinos. Eles estavam comendo de outras fontes. Eles estavam bebendo outras coisas. E essas coisas, Paulo está dizendo, olha, elas só promovem discussões. E um ponto, irmãos, que Paulo toca aqui, e é muito importante.
Paulo diz que essas coisas estavam afastando eles da pureza do amor. Estavam afastando eles daquilo que é puro no que toca ao amor. Irmãos, como nós precisamos que o Senhor realmente nos ajude, porque nós podemos avançar no Senhor, nós podemos, às vezes, entrar por muitos assuntos, ainda que sejam nas Escrituras, mas nós não podemos nos esquecer que temos que fazer todas essas coisas na base do amor. Porque o conhecimento em si, por si só, ele não vai produzir em nós nenhum efeito, a não ser hipocrisia, a não ser fingimentos. E quando Paulo está dizendo aqui para Timóteo, olha Timóteo, eu encorajo você para que você permaneça em Éfeso e de alguma forma você possa encorajar os irmãos, para que eles não percam a pureza do amor, para que eles não percam a fé, para que eles não percam a prática das boas obras. E muito provavelmente, irmãos, a igreja em Éfeso, ela se perdeu daquilo que era mais essencial, talvez por conta dessas coisas, talvez por conta desses caminhos que muitos tomaram. E a advertência do Senhor para nós, Ele diz, tenho porém contra ti, que abandonastes o teu melhor amor. Arrepende e volta. Volta à prática das primeiras obras. Volta àquilo que é essencial. Irmãos, como é fácil enganarmos a nossa própria consciência. De que forma isso acontece? Às vezes, em nosso interior, já não há mais vigor pelo Senhor. Já não há mais amor pelas Escrituras. Já não há mais o verdadeiro amor pelo serviço ao Senhor. Mas, no entanto, continuamos servindo o Senhor. Continuamos fazendo as coisas espirituais. Porque fazendo assim, quem sabe, nós estamos aplacando a nossa própria consciência. Mas o Senhor está nos falando, eu tenho algo contra ti. Você precisa se arrepender. Você precisa voltar ao seu primeiro amor. Você precisa se voltar para aquilo que é mais essencial. E o que o Senhor, irmãos, Ele está mais desejoso, eu penso, é produzir em nós realidade espiritual. E o que o Senhor mais deseja é que sejamos verdadeiros e sinceros com aquilo que Ele tem colocado diante de nós. E muitas vezes, irmãos, isso tem acontecido conosco. Às vezes nós temos realmente nos sentido assim, frios no nosso interior. Às vezes saímos de uma reunião como essa, onde cantamos louvores que exaltam o Senhor, e os nossos corações às vezes ficam como aqueles discípulos no caminho de Emaús. Há tremor nos nossos corações, nós ficamos encorajados, ficamos cheios de alegria. Mas e depois, quando você sai por aquela porta? E depois, na segunda, na terça, na quarta, no seu viver normal, no seu dia a dia, como tem sido? Às vezes o pecado tem nos vencido diariamente, a alegria desse mundo tem nos vencido, às vezes a amizade tem nos vencido. Por quê, irmãos? Porque essas coisas que às vezes nós sentimos e até praticamos aos domingos, elas não têm força o suficiente para nos levar a resistir ao pecado. É absolutamente necessário nós termos uma visão mais clara da pessoa e da obra de nosso bendito Senhor Jesus. Como diz o louvor que nós cantamos, vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Nós precisamos orar, irmãos, de forma sincera nos nossos corações, para que o Senhor alcance
todo o nosso ser. E no tempo em que nós estamos vivendo, tem sido realmente um tempo, como já falamos, não apenas profético no que diz as Escrituras, mas muitos irmãos que passaram por nós, outros que estão vivos até os dias de hoje, nos advertiram de que entraríamos em dias difíceis, onde teríamos escassez das Escrituras, onde parar para orar seria algo extremamente difícil, reunir já não tem sido mais uma realidade de muitos. E por que, irmãos? Essas coisas, elas têm acontecido. E por que essas coisas, no nosso interior, elas têm muitas vezes aumentado? Nós precisamos curvar o nosso joelho. E todas as vezes que nós estivermos, principalmente, diante da mesa do Senhor, partindo o pão, nós temos que lembrar, principalmente as nossas mentes, que já são esclarecidas, nós precisamos lembrar de que nós temos identificação com o Senhor. Nós temos que lembrar, irmãos, de que o Senhor Jesus, Ele morreu na cruz pelos nossos pecados. Nós temos que lembrar de que o preço que Ele pagou foi um preço muito alto. E isso precisa fazer com que nos voltemos para Ele. Quando você lê a carta aos Hebreus, o escritor aos Hebreus ele vai identificar ali alguns pontos, e pontos muito fortes, na vida daqueles irmãos, que também eram irmãos crescidos, tinham provado de muitas coisas, mas aqueles irmãos, eles estavam voltando-se para o judaísmo. Eles estavam voltando-se para aquilo que eles haviam aprendido, eles estavam agora abandonando aquilo. E há pelo menos 5 sérias advertências para aqueles irmãos hebreus, que inclusive uma delas é a apostasia. Nós não vamos aqui falar sobre isso, o tempo não nos permite. Mas, se você for ler com cuidado a carta aos Hebreus, todas as vezes que o escritor ele vai tratar com os assuntos relacionados ao coração daqueles irmãos, ele sempre vai falar que Cristo é melhor, que Cristo é superior. Ele sempre vai fazer uma comparação do que eles tinham, do que eles faziam. Eles sempre vão comparar com a visão mais clara da pessoa e da obra de nosso Senhor Jesus. Irmãos, essas coisas não é por acaso. Às vezes nós podemos sentar com um irmão, podemos abrir as Escrituras para ele, ou podem fazer isso conosco também. Mas, para que possamos nos voltar para o Senhor e ter o nosso amor restaurado, ter a nossa vida de devoção restaurada, é absolutamente necessário termos uma visão mais clara de quem o Senhor é. É termos uma visão mais clara da sua pessoa e da sua obra. E nós precisamos orar, irmãos, para que o Senhor faça isso em nós nesses dias. Porque as Escrituras estão diante de nós. Nós temos servido ao Senhor. Mas às vezes o nosso coração tem estado frios. Sim, nós temos que continuar. Nós precisamos continuar perseverando. Mas acima de tudo, nós precisamos ter devoção por Ele. Acima de tudo, nós precisamos que o Senhor restaure o nosso amor por Ele. E o Senhor, para a igreja em Éfeso, Ele diz: tenho porém contra ti, que abandonastes o teu primeiro amor. Então o que é que aqueles irmãos precisavam fazer? Eles precisavam retornar. Eles precisavam se arrepender. Se arrepender de onde eles haviam caído. E ainda em Apocalipse, capítulo, último versículo, nós não lemos. Ele diz assim, versículo 7. Quem tem ouvidos, ouça
o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-eis que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. No meio de todo esse contexto, o Espírito de Deus, ele tem falado, irmãos. No meio de toda essa situação de muita escassez, nós estamos vivendo em dias de muita escassez espiritual. Mas bendito seja o nome do Senhor pelo seu Espírito, que Ele é aquele que nunca desiste da sua obra. O Espírito tem falado. E a advertência é: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Às vezes nós estamos ouvindo outras vozes. Nós estamos ouvindo outras coisas. E nós estamos tomando outros caminhos. Estamos tomando outras direções. Mas no meio dessas vozes, nós precisamos que o Senhor nos dê capacidades de ouvir a voz do Espírito. Porque quando nós ouvimos a voz do Espírito, nós encontramos direção. Nós precisamos voltar aos trilhos. Quando nós ouvimos a voz do Espírito, nós conseguimos ser levados ao arrependimento. E o Senhor, Ele diz ao vencedor: quantos desejam ser ou entrar nesse rol dos vencedores? Ah, irmãos, o caminho já está diante de nós. Precisamos nos arrepender e ouvir o Espírito. Ao vencedor, em todas as 7 igrejas que estão aqui, o Senhor, Ele vai dizer ao vencedor. No meio de todo esse contexto, o Senhor, Ele está buscando aqueles que vão responder ao seu chamamento. O Senhor está buscando aqueles que vai responder a tudo aquilo que o Espírito tem falado às igrejas. E que o Senhor nos ajude, irmãos, restaurando o nosso amor por Ele. Que o Senhor nos ajude, nos levando de volta realmente aquilo que um dia foi perdido. Vem limpar, brilhar, vem resplandecer o meu primeiro amor. Que essa seja realmente uma oração dos nossos corações. Que o Senhor opere isso, irmãos, nesse pequeno grupo de irmãos que estão aqui. Que os nossos corações, de novo, sejam cheios de amor pelo Senhor. Que os nossos corações, de novo, sejam cheios de amor pelo serviço ao Senhor. Que os nossos corações, de novo, sejam cheios de amor uns pelos outros. E isso tudo, irmão, só é possível quando nós temos restaurada uma visão mais clara de quem o Senhor é. Amém? Que o Senhor nos ajude. Pai, nós louvamos a Ti e pedimos que o Senhor realmente abra nossos olhos, Senhor. Nos dê uma visão mais clara da Sua pessoa e da Sua obra. Restaurando-nos, nos levando de volta ao primeiro amor, Senhor. O Senhor é aquele que nos sonda e nos conhece. Pedimos que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos ajude, Senhor, a esquadrinharmos os nossos caminhos e nos voltarmos para Ti. Pedimos no nome precioso do Senhor Jesus.